Bom, gente, então continuando aquele nosso vídeo, nosso primeiro vídeo, né, que era a história da química, nós paramos na definição de átomo proposta pelos filósofos gregos, né? O próximo passo é estudar a influência da alquimia. E aí, como isso gerou e virou a química, que é a química que a gente estuda hoje. Existem alguns nomes muito importantes, um deles é o Henning Brand. Esse alquimista, ele conseguiu sintetizar, conseguiu na verdade extrair fósforo da urina humana. Mas como que esse experimento aconteceu, né? Os alquimistas eram os químicos de antigamente. Só que esses químicos não sabiam justificar o que estava acontecendo. Hoje, se eu fizer uma reação química, eu consigo falar, ó, gente, aconteceu isso, isso e isso, porque eu misturei esse com esse, aí aconteceu tal reação, eu tenho uma justificativa. Os alquimistas não tinham, não. Eles sabiam, eles faziam as reações, eles produziam as coisas, mas eles não sabiam justificar. Então, a alquimia nada mais é do que a química justificada pelo místico. Eles falavam que tudo aquilo que acontecia era porque algo místico permitia, um deus estava colaborando com aquilo, ou não, quando ele estava de mau humor a reação não acontecia porque ele não queria. E esse Henning Brand conseguiu, mas o que ele estava buscando, né? O alquimista começou a produzir coisas diferentes e ele pensou assim, e se eu conseguir produzir alguma coisa que me deixe viver para sempre? Mas só viver para sempre também não serve, né? Ele queria viver para sempre e transformar qualquer metal em ouro. Essa história aí tá meio, né, parece com alguma coisa, né? Eles queriam produzir a pedra filosofal. Essa pedra filosofal, então, seria capaz de produzir o elixir da vida. E aí, se você ingerir esse elixir, não morre. E qualquer metal que você tenha, tocou na pedra, vira ouro. Porque, né, viver para sempre com bastante ouro também. O alquimista não era bobo. Aí ele tentava, e todas as misturas, todas as coisas que os alquimistas estavam produzindo na época era em busca dessa pedra filosofal, que não é pouca coisa, né? Aí esse Henning Brand conseguiu porque a urina é amarela, né? Então ele pensou assim, se é amarelo, tá com cara de ouro, eu vou tentar porque já tentei muita coisa e é isso. Ele coletou a urina de um monte de soldados da época e deixou lá num canto, deu uma fermentadinha por um tempo. Ele fez alguns experimentos e por fim ele conseguiu extrair o fósforo, né? Não é uma produção muito vantajosa porque a quantidade de fósforo na urina é muito baixa, mas ele conseguiu, mesmo que em pouca quantidade. Então, primeiro ponto que a gente tem aqui, ele desenvolveu uma técnica que foi aprimorada. Hoje a gente não produz fósforo a partir da urina, mas ele desenvolveu uma técnica, ele conseguiu produzir um produto que era vantajoso, que é importante ter, e não conseguiu a pedra filosofal, mas ele contribuiu para o desenvolvimento da ciência. Basicamente era isso que os alquimistas faziam. Em busca da pedra filosofal, eles acabaram desenvolvendo outras coisas. Mas sempre naquele jeito, né? Eu vou desenvolver aquilo, se deu certo hoje foi porque o místico permitiu, se não deu certo, ele não permitiu. Chegou um cara, o Robert Boyle, e ele falou assim, mas então, como que a gente vai ter o mesmo resultado se você mistura um punhado de um com um punhado do outro? Você não sabe quanto tem, né? Fora que não existe uma grande organização. Os alquimistas não eram organizados, eles não eram muito limpos. Então, o laboratório deles era muita coisa jogada, a vidraria não era corretamente lavada, não era uma coisa muito certinha. E esse Robert Boyle achava que era isso que estava influenciando. Ele falava, ó, não é que o Deus não quis, é porque você está fazendo de um jeito diferente. A gente precisa de um método, a gente tem que seguir algumas regras. E aí ele propôs algumas regras. Sempre usar uma balança, então agora a balança foi desenvolvida e começou a ser usada nesses laboratórios. Eu tenho que fazer e refazer os experimentos e tudo que eu propuser tem que ter experimento, tá? Não adianta só ter a ideia. Tem a ideia, precisa do experimento para comprovar. Esse experimento tem que ser feito e refeito em números ímpares, porque aí eu tenho resultado 1, resultado 2, o meu terceiro resultado tem que ser parecido com algum dos dois primeiros, pelo menos.
Então, sempre em números ímpares. Esse que a gente faz em 3 é chamado de triplicata. E esse método que ele propôs é chamado de método científico. A partir dali, a alquimia passa a ter uma justificativa científica. E os cientistas, né, agora já não é mais alquimista, ele começa a conseguir o mesmo resultado, já não depende mais do místico, depende dele realizar o experimento da forma correta. E tem um outro nome, né, que também ajudou bastante, que foi o Lavoisier. Lavoisier a gente vai falar um pouquinho mais nos próximos vídeos. Ele que introduz o uso da balança de um jeito mais eficiente, né? A gente hoje sabe que existe a lei de Lavoisier, que é das proporções definidas. Então, se eu usar uma certa quantidade de reagente, eu vou ter que ter a mesma quantidade de produto. 10 gramas de reagente vai formar 10 gramas de produto. Porque nada tem como surgir do além e nem tem como sumir, né? Então, se eu usei, isso tem que aparecer mesmo que de um outro formato, porque aconteceu uma reação química, né? Então, uma substância diferente, mas na mesma quantidade, tá? E esse cara também ajudou nessa definição, tá bom? Então, a partir daqui, a gente fez todo um caminho, né? Esse vídeo continuidade do nosso primeiro. Depois a gente vai começar a estudar os modelos atômicos, tá bom? Então, a gente viu no primeiro vídeo o nômade, a filosofia propondo a existência do átomo, agora os alquimistas tentando justificar, o Robert Boyle com o método científico e o Lavoisier com a lei das proporções definidas, tá bom? Gente, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!